Bom, mais uma vez, bom dia. Estamos aqui recomeçando a nosso primeiro dia de reunião de maio, né, do mês de maio de 2021. Estamos no dia 25, primeiro dia de reunião, na sessão da manhã. Fizemos um pequeno intervalo e vamos aqui reiniciar aqui a nossa reunião. Bem, então, na nossa sistemática, né, demos preferência, já fizemos alguns acompanhamentos, algumas sustentações orais, agora, então, vamos ter sustentação oral nos processos de número 16 e 18 da pauta. O 16 é de relatoria do conselheiro João Vitor e 18 da conselheira Ana Cecília. Então, vamos tratar primeiro o advogado é o mesmo, é doutor Cauê Gutierrez Esgambati. Eu peço, então, para o nosso apoio verificar se o patrono já se encontra na nossa sala de espera para entrar, para promover a sustentação oral. Sim, presidente, ele já se encontra e ele fazer a convocação. Obrigada. Nós estamos com o nosso colegiado completo, vou só fazer uma chamada rápida, conselheiro Mário, Ana Cecília, Pedro Paulo, João Vitor, Maurício, Marcelo, Rita e eu, que eu estou presidindo os julgamentos. Então, vamos então passar agora para o número 16 da pauta, recorrente Eduardo Dias, contribuinte Eduardo Dias, de relatoria do conselheiro João Vitor, e a sustentação oral, estamos aguardando a entrada aqui do representante do contribuinte, que é o mesmo também do dia 18. Do dia 18, não, desculpe, do número 18. Bom dia, doutor Cauê. Bom dia. Está nos ouvindo, doutor Cauê? O senhor tem que liberar o som. Bom dia, está nos ouvindo? Agora sim, senhor. Desculpa. Bom dia, então. O senhor vai fazer a sustentação do 16 e do 18, não é isso? Isso, na verdade, só alguns breves comentários sobre o caso. Na verdade, gostaria só... Posso começar? Não, vamos só então planejar, que aí eu como eu vi aqui que é o mesmo advogado, eu estou então passando já para o 18, o senhor já pode permanecer na sala e a gente deixa para julgar o 17 depois. Bom, então, nós vamos, no número 16 e 18, é uma sustentação oral, então, primeiro, o relator faz o relatório, vamos, primeiro, 16, recorrente Eduardo Dias, né, e o relator é o conselheiro João Vitor. O relator vai fazer o relatório, depois do relatório, então, o senhor tem 15 minutos para fazer a sustentação oral. E aí, depois, então, passaremos ao voto e depois, na sequência, a tomada dos votos dos restantes dos conselheiros. Então, podemos, então, iniciar, conselheiro João Vitor, o relatório? Pois não, bom dia, doutor. Bom dia. Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo, é um acórdão originário da minha antiga turma. Esse recurso foi totalmente admitido para que seja rediscutida a seguinte matéria: distribuição de lucros ao sócio por empresa em débito. Eu transcrevo a ementa da decisão, segundo a qual as pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito não garantido por falta de recolhimento, não poderão dar ou atribuir participação nos lucros a seus sócios ou cotistas. Foi negado provimento ao recurso voluntário do contribuinte, razão pela qual ele interpôs recurso especial. E, conforme a acusação fiscal, teria ocorrido a distribuição de lucros dentro de um grupo econômico devedor, composto pelas empresas CBS, Elos e DR, o que ensejou a lavratura de termo de responsabilidade tributária e o lançamento da multa, ora discutida, que é prevista na Lei 4.357/64, inclusive contra os sócios pessoas físicas, consoante o Código Tributário Nacional, artigo 124, inciso 2º, e artigo 135, inciso 3º. Em seu recurso especial, o sujeito passivo basicamente alega que, conforme o paradigma final 087, a vedação à distribuição dos lucros e ou bonificações, ela somente é aplicável aos casos em que a débito é executado judicialmente e que não tenha sido garantido pela pessoa jurídica. No presente caso, a pessoa jurídica só possui execução fiscal a partir de 2013, é o que é alegado ali. A Fazenda Nacional foi intimada do recurso especial e de seu exame de admissibilidade e apresentou contrarrazões, nas quais basicamente pediu o não conhecimento do recurso, tendo visto o que denominou de necessidade de reexame de provas, súmula 7 do STJ,
ou sucessivamente o seu desprovimento. Basicamente, esse é o relatório. Obrigada. Podemos, então, passar à sustentação oral? Por favor, doutor Cauê, 15 minutos. Na verdade, eu vou ser bem breve, só queria ressaltar que, nesse presente caso, não há necessidade de ativação probatória e reanálise de documentos. É realmente somente uma divergência de interpretação legal sobre qual entendimento deve ser dado sobre a vedação e distribuição de lucros. Se é o momento que a empresa possui débito ou se é o momento que a empresa possui alguma execução fiscal ajuizada e não garantida. O paradigma que nós juntamos tem entendimento favorável à empresa e nós entendemos que, em razão de não existir nenhuma execução fiscal ajuizada contra as empresas até 2013, os lucros foram distribuídos de forma correta. Sim? Seriam somente esses comentários que eu gostaria de fazer. Certo. Obrigada, então. Podemos passar ao voto? Por favor, conselheiro. O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de 15 dias, mas o recorrente não demonstrou a existência de legislação tributária interpretada de forma divergente e nem pré-questionou a matéria que pretende ver dirimida, de forma que o apelo não deve ser conhecido. Em seu recurso, o sujeito passivo visa a discutir o sentido e o alcance da expressão débito não garantido, para fins de aplicação da multa prevista no artigo 32, a linha B, e parágrafo 1º da Lei 4.357/67. No seu entender, tal expressão somente teria cabimento para os casos em que o débito é objeto de ação de execução fiscal, quando se pode cogitar da prestação de garantia. Como reforço de sua tese, o contribuinte apresentou o acórdão paradigma 2803-004-087. Ao analisar a decisão recorrida, até poderia parecer que ela enfrentou tal matéria, pois afirma que, aí eu abro aspas, deveria a pessoa jurídica, previamente distribuição de lucros, procurar a repartição fazendária para prestar a garantia do débito de modo espontâneo. No entanto, veja-se que a decisão recorrida nada diz sobre o conceito e o alcance da expressão débito não garantido, nem tampouco emite qualquer decisão sobre a necessidade de constituição definitiva do crédito tributário ou sobre o ajuizamento de ação de execução fiscal. Isso se explica porque, segundo o relatório da decisão recorrida, tal matéria não foi objeto de recurso voluntário. Em seu recurso voluntário, a contribuinte somente teria reafirmado os mesmos argumentos da sua impugnação acerca da inexistência de repasse de valores, possibilidade de distribuição de lucros gerados anteriormente às autuações, ainda que distribuídos posteriormente, e descabimento do percentual da multa aplicada. Quer dizer, além de não existir similitude fático-jurídica entre os casos, o apelo é inviável diante do óbice previsto no parágrafo 5º do artigo 67 do anexo 2 do Regimento Interno, segundo o qual o recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à matéria pré-questionada. Então, estou votando por não conhecer o recurso. Posso tomar os votos? Conselheiro Mário. Com o relator, presidente. Conselheira Ana Cecília. Só um instante, presidente. Esse acórdão paradigma é o mesmo do meu, então, João? É o 087 final, é? 087? 2803-004-087. Só um pouquinho, só conferir aqui rapidinho. Ô, João, o que você está colocando é que houve uma inovação recursal? Sim. Eu analisei a mesma matéria, é o mesmo paradigma, e eu não me atentei para essa questão de não conhecimento, porque eu entendi a divergência, um acórdão recorrido, ele tratava da necessidade apenas da existência do débito não garantido, e o paradigma tratava da necessidade de execução relativa ao débito. Eu acho que o paradigma teve uma alteração legislativa nesse dispositivo, não sei se é antes ou depois, isso também é uma questão importante, né? O paradigma tem que olhar, assim, quando teve essa alteração, lembra? Porque nós já tivemos um caso em que se falava exatamente dessa alteração, e esse era o diferencial para se entender dessa ou daquela maneira. Então, só estou chamando atenção para isso, para verificar até porque eu não vi o paradigma. Entenderam o que eu estou dizendo?
eu estou querendo dizer? Sim, que a redação anterior era estar em débito, né? E Isso, atual é estar em débito sem garantia, sem suspenso. Exatamente. Então, assim, nós não costumamos, quando a gente diz interpretação divergente, tem que ser a mesma legislação. Se há uma alteração, creio que ainda inviabiliza mais ainda o conhecimento, né? Qual que é o acordo, por favor? Pode dizer o paradigma para eu olhar aqui? 2803 004 087. Presidente, Sim. esse paradigma, nós analisamos em um caso meu também, é o 9202009362. Foi de fevereiro a sessão, e nós não conhecemos também. Inclusive, essa questão que o conselheiro João levantou, que parece que houve uma inovação recursal, eu cheguei a identificar também. No caso, o contribuinte era Oswaldo Rezende Filho. Eu esmiucei bastante, assim, eu fiz uma análise bem assim, completa em relação a esse paradigma aí. Sim. Então, Vejam assim, que o paradigma é de 98 e 2002, né? Nem era essa legislação, já é até outro texto, né? Bom, eu acho que só estou colocando um argumento assim que o fato gerador do recorrido já é bem recente, né? Bem, já podemos tomar os votos ou está com dúvida ainda, conselheira Rita? Não? Não, Ana Cecília, desculpe, era você que estava com... Sim, porque eu tratei da mesma situação, o paradigma foi o mesmo, e no meu processo que a gente vai julgar posterior a isso, eu não estava indo pelo mesmo caminho acerca do conhecimento. Mas, dados os esclarecimentos, eu vou acompanhar o relator, e quando for na oportunidade de proferir o meu voto, eu reformulo no que concerne ao conhecimento. Já tem até o precedente do conselheiro Marcelo Milton, né, que já colocou aqui. Bom, posso, então, tomar os votos? O conselheiro, então, relator, não está conhecendo do recurso. Conselheiro Mário. Eu acompanho o relator, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho o relator. Conselheiro Pedro Paulo. Com o relator, presidente. Conselheiro Maurício. Com o relator, presidente. E aqui, nesse caso, o que o João bem colocou é que não teve a discussão da matéria no recorrido, né? Então, pode ser que esse paradigma, embora não tenha servido para esse caso, pode ser que venha a servir para o da Ana, se a discussão lá no recorrido dela estiver tratando da matéria, né? Aqui não tem... Vou acompanhar o relator, presidente. É isso Conselheiro Marcelo. Acompanho o relator. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho e essa questão para mim é importante, a questão do texto, né? Se há uma alteração, né? Pode ser até bem parecido, mas houve uma alteração. Então, eu acho que a divergência correta seria o julgado do mesmo, independentemente dessa questão. Mas eu acho que já para mim já seria bastante complicada essa demonstração. Bom, eu também acompanho o relator. Por unanimidade de votos, não conhecer do recurso. Agora, então, passamos para o 18, né? O senhor tem também o direito à sustentação oral, viu, doutor Cauê, no 18. O 18 também é pessoa física, né? Do RPF, não é isso, Ana Cecília? Porque tem um no meio aqui que é de previdência, mas é a mesma matéria, porque colocaram o código de previdência nesses processos que era de pessoa física. Mas foi bom que eles ficaram juntos, né? E não foram para o momento da pessoa física, que a gente já tem um outro momento na nossa pauta temática. Bem, vamos então, por favor, conselheira Ana Cecília, já poderia relatar? Número 18 da pauta, deixa eu até apregoar aqui, que eu não apregoei, só um minutinho. O número 18 da pauta, então, que nós vamos fazer agora, porque nós vamos ter sustentação oral do mesmo representante. Então, de autoria da conselheira Ana Cecília, número 18 da pauta, recorrente Alexandre Zanolini
Genicola. O Genicola, não sei. Bom, relatoria da conselheira Ana Cecília, pois não, conselheira. Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo. Aqui eu menciono o acórdão recorrido de final 861, faço a transcrição da emenda do julgado. No que se refere ao recurso especial de folhas tais, houve a sua admissão parcial por meio do despacho de folhas 557 seguintes para rediscutir a matéria relativa ao pagamento de lucros, estando em débito não garantido com a União. O sujeito passivo, ele alega essencialmente que a imposição da multa prevista no artigo 32 pressupõe que a pessoa jurídica, no momento em que distribui lucros aos sócios, tenha débitos em garantia inscritos na dívida ativa da União, em execução judicial, nos termos da Lei 6.830, acumulado com o artigo 183 do CTN, sendo incabível nos casos de débito em cobrança administrativa. No presente caso, a pessoa jurídica causadora do lançamento tributário contra o recorrente só possui execução fiscal a partir de 6 de 6 de 2003, ou seja, na época da distribuição dos lucros. Não existia débitos executados judicialmente contra a empresa Elos. No sentido do exposto, foi proferida a decisão da quarta Câmara, segunda turma ordinária, no acórdão de final 858, de 17 de janeiro de 2019, acerca de tema idêntico ao debatido, no qual, por maioria de votos, foi dado provimento ao recurso interposto no processo de final 2011-91. Intimada, a Procuradoria da Fazenda apresentou contrarrazões, como se observa das folhas 596 e seguintes, alegando, em síntese, que a recorrente é sócio da empresa Elos e foi autuada em razão da distribuição de lucros que não poderia ocorrer, eis que outra empresa do mesmo grupo econômico, a CBS, possui débitos junto à Receita Federal. Considerando a responsabilidade solidária da Elos, trata-se de hipóteses que se enquadram no disposto no artigo 32. Nesse sentido, completamente cabível a exigência da multa regulamentar em face do contribuinte diante do recebimento de montante a título de distribuição de lucros, enquanto a pessoa jurídica se encontrar em débito não garantido nos termos da legislação de regência. Ao defender a aplicação da penalidade, somente no caso de débito em execução fiscal, o recorrente impõe a restrição que o texto legal não prevê quando trata da matéria. Assim, o lançamento deve ser preservado do modo como decidiu a decisão recorrida, que não merece reforma. É a síntese do relatório. Obrigada. Podemos, então, passar... Só vai fazer alguma... Não, Quer colocar... Só vou comprar o voto, só. Tá certo. Obrigada. Podemos, então, passar o voto? Sim, presidente. Inicialmente, eu estava conhecendo do recurso, né? Mas considerando o processo anterior que a gente acabou de analisar e as ponderações que foram feitas, tanto do relator do processo anterior, como até mesmo do conselheiro Marcelo, que nos advertiu que, em outra ocasião, a respeito do mesmo paradigma, nós entendemos o colegiado, né? Por não conhecer do recurso, né, como fundamento nesse paradigma. Então, como se trata exatamente do mesmo acórdão, e a situação aqui descrita também, ela é semelhante, ou seja, com base nos argumentos que já foram até colocados pelo relator do processo, eu vou entender que não, por não conhecer do recurso. A princípio, eu estava conhecendo porque eu, de uma forma mais ampla, estava compreendendo que a decisão recorrida, ela estava tratando apenas da questão de aplicação da multa quando o débito não está garantido. E o paradigma trata da aplicação da multa quando o débito em execução fiscal não estivesse garantido. Mas, pelo que já foi colocado, assim, a princípio, essa discussão ela não ficou consignada no acórdão recorrido com relação à necessidade de estar em execução ou não. Então, o foco principal, inclusive, da decisão recorrida foi no tocante até a questão da responsabilidade, porque as outras empresas do mesmo grupo, elas estavam com débitos inscritos na dívida ativa, e toda uma situação relativa à responsabilidade que foi matéria essa que nem subiu. Então, eu vou aqui considerar, pelo não conhecimento do recurso interposto pelo contribuinte, vou votar pelo não conhecimento. Obrigada, conselheira Ana Cecília. Vou, então, tomar os votos. Podemos, então? Conselheiro Mário. Acompanha a relatora, presidente. Conselheiro Pedro Paulo. Conselheiro Pedro Paulo. Conselheiro João Vitor. O relator. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita.
Mas aí aqui eu só fiquei na dúvida, porque parece que o recorrido, ele entra nesse mérito. Nossa, sim. Da questão da execução, Rita? Não, da execução não, do conceito do que seria débito não garantido. Sim, ele trata... Ele só menciona em obter dictum, na verdade. Ele é só parte da fundamentação, mas ele não está enfrentando o recurso voluntário nesse aspecto, porque não tem recurso nesse sentido. E uma outra ponderação que foi feita pela relatora, nesse caso aqui, eu acabei não fazendo, mas é importante, é que essa situação aqui ela é bem diferenciada, porque a pessoa jurídica que distribuiu o lucro, ela não estava em débito. O que estava em débito era uma outra pessoa jurídica de outro grupo, porque havia um grupo, segundo a acusação fiscal, havia um grupo formado por 3 empresas, e o que esse grupo fazia? Fazia com que uma empresa suportasse todo o prejuízo para gerar lucro em outra pessoa jurídica. E aí essa pessoa jurídica, sim, conseguia distribuir lucro, porque toda despesa era concentrada numa outra pessoa jurídica que compunha o grupo. Então, também tem esse aspecto, assim, que é bem diferenciado no relatório fiscal. Ok, eu acompanho a relatora, presidente. Obrigada. Bem, eu também acompanho. E, então, no número 18 também da pauta, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso. Eu agradeço a presença do patrono. Bom dia. Bom dia, obrigado, pessoal. Bom dia. Tchau, tchau. Então, agora então voltamos ao curso normal da nossa pauta, que no meu controle aqui é o número 5 da pauta, certo? Número 5 da pauta. Né? 1, 2, 3 já foi feito acompanhamento, já julgamos, 4 era a minha relatoria, já julgamos. 5 e 6 seria de relatoria do conselheiro Pedro Paulo. Os processos são recorrentes ICAVI, Indústria de Caldeiras Vale do Itajaí, mas eles foram retirados de pauta a pedido do contribuinte ou do patrono. Depois, então, julgamos aqui, então, esse seria o 5 e o 6, né? Agora, então, teremos o 7, né? Teríamos o 7, mas já julgamos também, foi feita sustentação oral. Aí teríamos, então, 8 e 9 de minha relatoria, seria recurso da Fazenda Nacional, contribuinte Hospital Santa Casa de Misericórdia de Campo Mourão, mas foi também retirado de pauta, dessa vez a pedido da PGFN. Aí, então, passamos para o número 10 da pauta, de relatoria do conselheiro Maurício, que é a recorrente Fazenda Nacional, e 10 e 11, não é isso? 10 e 11. É isso, presidente. Tá. São de recurso da Fazenda Nacional, contribuinte TML Transporte Limitada. Pode ser, conselheiro Maurício? Pois não, presidente. Obrigada. Então, vamos, como já pregoado, né, os dois aqui, o 10 e o 11, presidente, é a mesma matéria, o mesmo paradigma, só tem uma diferençazinha aqui com relação ao prestador do serviço, mas dá para aproveitar o resultado do 10 no 11. Então, vamos lá. Recurso da Fazenda Nacional, né? Na origem, o lançamento para cobrança de contribuições a cargo da empresa, daquelas devidas a terceiros, incidentes sobre remunerações pagas a segurados empregados, contribuintes individuais, inclusive contribuição devida pela autuada, destinada ao financiamento de benefício concedido em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, né? Incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados, bem como as contribuições sociais devidas pelo referido contribuinte às outras entidades, também incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados. Entendeu o fisco, e aí o ponto aqui é bem parecido semelhante, inclusive, né, ao próximo item, entendeu o fisco que a empresa autuada, TML Transporte e a empresa Malta, indevidamente optante pelo Simples, seriam, em verdade, uma única empresa. O relatório fiscal do processo encontra as folhas 46 e 64. Na verdade, não é o caso de prestador de serviço, né? É que a empresa, nesse caso aqui, a Malta, ela teria sido, ela era obtida pelo Simples, né? E segundo o fisco, para poder evitar de pagar a contribuição sobre a folha, sobre a cota patronal sobre a folha, né? E aí o fisco entendeu que ambas as empresas, a TML Transporte, que é autuada aqui, e essa Malta, seriam, em verdade, uma única empresa, né? Então, impugnado o lançamento, a DRJ de Salvador julgou o precedente em parte para considerar improcedente o auto de infração número 51064-270, que se referia à parte dos segurados. Estes tais valores teriam sido já recolhidos ou declarados pela empresa Malta SP, né?
apresentado recurso voluntário, a primeira turma ordinária da 4ª Câmara, após negar provimento do recurso de ofício, também negou provimento do recurso voluntário, fazendo a interpor de recurso especial, e aí, em 8 de maio de 2019, foi dado seguimento ao recurso para que fosse discutida a matéria, aproveitamento da contribuição dos segurados retida e recolhida por empresa interposta. E aí foi intimado do recurso do voluntário, bem como do recurso depois da União, por via de vitalícia, né, consoante folhas 985, não há notícia nos autos contra razões do recurso nacional, tampouco recurso especial parte do sujeito passivo. E aí, passamos já ao voto, o recurso especial é tempestivo, e passo com isso a análise dos demais pressupostos para o seu conhecimento. E aqui, com relação ao conhecimento, eu identifiquei aqui um problema, assim, sobre minha ótica, né, que impediria o conhecimento, mas aí eu estou aberto aqui às ponderações aí do colegiado. E, então, como já relatado, o recurso teve segmento admitido para que fosse discutida a matéria, aproveitamento da contribuição dos segurados retida e recolhida por empresa interposta. E aqui o acordo não tem emenda específica em relação à matéria, a decisão deu o seguinte sentido, né? O ponto que interessa à União diz respeito à negativa de provimento ao recurso de ofício, já que em relação ao voluntário, de igual forma, foi negado provimento. Como já dito, a decisão de primeira instância admitiu, no que toca aos valores recolhidos ou declarados pela empresa Malta, apenas o aproveitamento das guias GPS que se referiam às contribuições a cargo dos segurados. Não admitiu, por outro lado, os recolhimentos efetuados no âmbito do Simples. Ou seja, ele não aproveitou qualquer recolhimento no âmbito do Simples para amortizar, né, ou cancelar o lançamento sobre a folha, cota da empresa, né? E aí eu transcrevo aqui a fundamentação, né? Pelas razões acima, defiro o pedido de apropriação do presente crédito tributário dos pagamentos anteriormente efetuados ao Simples Nacional, e aí já conta aproveitamento de valor através de GPS relativos à cota dos segurados, assiste razão impugnante, e aí ela aproveita esses valores e ao final ela acaba cancelando o debicade relativo à cota dos empregados, né? Cota dos segurados. Então, o entendimento foi mantido pela decisão recorrida ao fundamento de que tais contribuições, dadas as circunstâncias do caso, teriam restado já quitadas pela empresa Malta SP, confira-se. E aí é o excerto aqui do voto do acórdão da turma ordinária, né? Que acabou no ponto negando provimento ao recurso de ofício da DRJ, né? Não conformado, a União indicou como paradigma o acordo 2402-006-180, no intuito de demonstrar a divergência ser solucionada por esse colegiado. Analisando o inteiro teor daquela decisão paradigmática, pode-se notar que, muito embora o crédito tributário lá em discussão também se refira a contribuições a cargo dos segurados, a pretensão repousaria no sentido do aproveitamento de recolhimentos que repercutiram na apuração do resultado contábil e fiscal das empresas, onde se deram os recolhimentos, o que me faz crer que não se abordou o aproveitamento dos recolhimentos relativos às parcelas retidas dos segurados, e que teriam sido tão somente recolhidos pelas empresas, já que tais recolhimentos não repercutem, dada a sua natureza, né, na apuração do resultado contábil e fiscal da empresa, veja-se. E aqui eu vou ler aqui a fundamentação do paradigma, né? Não há previsão legal para apropriação dos valores recolhidos pelas empresas IBS e IM para fins de abatimento do crédito tributário em apreço, visto que o sujeito passivo da obrigação principal é a empresa Balança e Saturno, SA, CNPJ tal, e os recolhimentos em apreço não só dizem respeito a terceiros, empresa optante por regime de tributação diverso, no caso concreto simples, bem como repercutiram na apuração do resultado contábil e fiscal destas últimas, afastando-se qualquer comunicação entre tais resultados com aquele apurado pelo recorrente. Ou seja, o que ele defende aqui, a fundamentação, é que os recolhimentos efetuados lá pela outra empresa, né, teriam afetado o resultado contábil e fiscal daquelas empresas, né? E aí não seria razoável aproveitar esses mesmos pagamentos que já impactaram o resultado fiscal lá das outras para abater o lançamento efetuado contra a fiscalizada lá do processo, né? Perceba-se, a julgar pela temática anunciada da repercussão na apuração do resultado contábil e fiscal, penso estarmos diante de diferentes espécies de recolhimento. Explico. Os recolhimentos promovidos pela empresa relativos a contribuições a seu cargo, cota patronal ou deveres a terceiros, tendem, de fato, a repercutir em sua apuração contábil e fiscal, já que são despesas ou custos do seu negócio. Por outro lado,
os valores retidos e recolhidos dos segurados não têm o condão de promover alteração entre as apurações, eis que representam encargos dos próprios segurados. Nesse rumo, é porque eu estou fazendo essa distinção, porque pela fundamentação lá do acórdão paradigmático, eu fiquei na dúvida se realmente estavam tratando lá, se eles estavam tratando lá de recolhimentos efetuados a cargo dos empregados, porque ele fala em repercussão desses valores na apuração contábil e fiscal. E, na verdade, esses recolhimentos, eles não repercutem, porque o que repercute é a folha de pagamento em si, né? Mas os recolhimentos, como por serem encargos dos empregados, dos segurados, né? Eles não tendem a alterar o resultado, né? Então, tendem, de fato, a repercutir na apuração contábil e fiscal, já que são despesas, como eu coloquei aqui, né? Por outro lado, os valores retidos e recolhidos dos segurados não têm o condão de promover alteração de resultados, eles que representam encargos dos próprios segurados. Nesse rumo, a considerar a fundamentação do voto condutor do paradigma, penso que a abordagem lá dada não levou em conta as retenções e recolhimentos de valores das contribuições dos segurados, considerados na autuada, que foram promovidos por empresas que considerou integrante de sua estrutura empresarial. Logo, uma vez que as situações analisadas não me parecem similares, encaminha pelo não conhecimento do recurso em função da não demonstração da divergência. E aí, presidente, nesse primeiro momento, estou encaminhando por não conhecer do recurso. Entendeu, assim, a diferença fundamental é que no paradigma ele tratou a situação, quando ele diz lá que esses recolhimentos não poderiam ser aproveitados na autuada porque eles sensibilizaram o resultado contábil lá das outras empresas, eu fiquei na dúvida se realmente estavam tratando de recolhimentos de cota do segurado, porque, em verdade, esses recolhimentos eles não afetam o resultado da empresa, né? Justamente por serem encargo do sócio. O que afeta é o valor contabilizado com a folha, né? O pagamento da folha, né? Esse afeta o resultado. E aí, dentro do pagamento da folha, como se destaca o valor retido dos segurados, esse valor em si ele não afeta em nada o resultado contábil mais da empresa, né? Daí eu estou entendendo que os acordos estão tratando de coisas simplesmente distintas, né? E a razão pela qual eu estou encaminhando, presidente, por não conhecer do recurso. Ok, podemos tomar os votos ou querem discutir? Podemos tomar? Conselheiro Mário. Eu vou acompanhar o relator, presidente. Conselheiro Ana Cecília. Acompanho o relator. Conselheiro Pedro Paulo. Com o relator, presidente. Conselheiro João Vitor. O relator. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. A gente acho que nem nunca passou por essa questão, né, de aproveitar o retido. A gente sempre discute a parte patronal, né? Porque me parece tão normal, né? Assim, considerar o que foi retido, já que ali é só uma substituição mesmo da responsabilidade, porque o contribuinte acaba sendo o segurado, né? Então a gente acaba nem chega muito para. Não lembro da gente ter debatido essa compensação. Rita, nas turmas ordinárias essa questão são muito discutidas, mas a jurisprudência tem sido no sentido de aproveitar, né, a parte do segurado da empresa. Tem outras nuances aí, mas sendo do segurado. Eu imaginei acho que eu já vi um voto da conselheira Elaine a esse respeito, imaginei que fosse até da Câmara Superior, mas não, assim, se tratando aí do mérito da questão do segurado. Mas realmente não me lembro se é da Câmara Superior, não. Eu, particularmente, não me lembro de ter votado aqui. Eu Mário, acompanho, tá? Tem mesmo o caso da conselheira Elaine a respeito desse assunto, tanto que é um que foi tirado de pauta dos meus, né, mas que tratava desse assunto mesmo. Inclusive era em relação a terceiros, né, porque uma outra parte, a segurados e o patronal já tinha sido votado em outra ocasião, acho que em 2016, né, aí a questão era sobre os terceiros, se podia ou não. Ok, eu também acompanho o relator. Então, no número 10 da pauta, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso. E aí, então, o 11. 11 é o mesmo contribuinte, presidente, né? O 11 é o mesmo paradigma, a mesma matéria, o mesmo contexto. O que muda é que a empresa que teve lá os recolhimentos trazidos, né, para apuração é diferente. É uma outra empresa do Simples, porque me parece que ela criava mais de uma empresa no Simples, né, e alocava mão de obra nessas empresas,
e aí o fisco trouxe essa mão de obra toda de uma empresa do Simples, da outra trouxe para a fiscalizada. E aí o que muda é só a empresa que foi objeto lá de desconstituição, vamos dizer assim, né, que teve o pagamento trazido para o bojo da fiscalizada. Aí ele lançou debicade separado, sabe? Ele fez um debicade da cota de segurado para uma empresa e debicade da cota de segurado para outra empresa, relativa a outra relação jurídica ali, né? Mas é a mesma situação. Então, você também não está conhecendo, é a mesma problemática. Positivo. Conselheiro Mário. Acompanhe o relator. Conselheira Ana Cecília. Com o relator. Conselheiro Pedro Paulo. Com o relator. Conselheiro João Vitor. Com o relator. Conselheiro Marcelo. Acompanhe. Conselheira Rita. Acompanhe. Eu também acompanho. Então, número 11 da pauta, também por unanimidade de votos, não conhecer do recurso. Agora, então, deixa eu seguir aqui na minha... Esse foi o 11, né? 12, ainda de relatoria do conselheiro, do conselheiro Maurício, o recurso da Fazenda Nacional, contribuinte COFCO International, eu acho, Brasil S.A. Esse aqui, como já apregoado, é recurso da Fazenda também, né? A matéria em discussão aqui é a retroatividade benigna das multas, o tributo, a rubrica lançada aqui é a cota do segurado, né? Cota do segurado obrigatório, né? E aí, aqui vamos passar direto ao voto, presidente. Presidente, aqui... Sim. Só fazer uma pergunta para o conselheiro Maurício, antes mesmo do voto, porque eu vejo que aqui tem um pedido de desistência, eu não sei se isso foi considerado. As folhas 463. Porque o voto me parece que não tem nenhum apontamento sobre esse pedido de desistência. Uai, deixa eu ver aqui. Eu costumo trazer todas as... Deixa eu ver aqui se eu... Na página 463, Maurício, e depois tem até eu acho que uma adesão ao PERT na sequência. Deixa eu só... Olha, é total, hein, pelo que está aqui. Requerer a desistência e a renúncia de quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundem o presente processo administrativo. Eu achei estranho agora, porque eu baixo o processo inteiro para poder trabalhar ele, passo folha por folha dele. Deixa eu ver aqui. Ainda tem um despacho aqui de desistência, do CARF mesmo. Conforme dispor dessa forma, tendo em vista o processo deve retornar à unidade para análise de existência. Como se precisasse, né? Assim, a gente não faz isso, mas tudo bem. Não sei o que pretendia-se com esse retorno. Aí tem alguma coisa da unidade aí? Eu acho assim, o contribuinte está pedindo desistência, ele está desistindo, não teria nem que perguntar. Mas, não sei por que foi mandado isso aí. Bem. Então, um despacho aqui, tendo em vista o período de existência de folha 463, pertence exclusivamente ao debicade 9759, retorna ao CARF para procedimento de artigo especial para a Fazenda Nacional. Parece debicade 976. É porque o 976, deixa eu ver aqui qual debicade a gente está discutindo, porque esse despacho aqui, ele aponta aponta que o debicade objeto do parcelamento lá, ainda objeto de desistência, né, parcial, seria outro debicade, não deste processo. Deixa eu ver aqui qual é o número desse debicade. Está dizendo que é só, agora segue para o 976-7. 976. É mais de um debicade esse? Você coloca assim, não? Coloca a lista de debicades? Não, eu ponho... Esse é o 975. É o 975, então não, 9. é o que foi parcelado, não é?
Mas é engraçado porque fizeram uma análise aqui, alguém fez um despacho, ainda depois desse despacho de encaminhamento, ainda de distância, ainda encaminhou para distribuição e ainda fez menção ao procedimento do julgamento do recurso especial da Fazenda. Eu tenho que dar nada melhor aqui, porque eu costumo mencionar isso. Não deve ficar de errado, né? Não deve, a não ser que tenha mais de um. Por isso que é bom sempre fazer um quadrinho se tiver mais de um. Eu acho que eles estão juntos. O DBCAD 976, acho que está aqui também. Ah, não é 975 esse aqui. Pelo meu relatório aqui, é apenas um DBCAD, né? 9759. E o que está para prosseguir é o 976, né? 975 é o que ela está dizendo que ele. Não é isso? Que ele. Sim. 975 975 é o do auto de infração, é o do processo. E ele ainda fala que é parcial, né? Em que temos esse. Deixa eu ver a petição aqui dele, aqui de distância. Esse processo é 9759. Ele desistiu e tem uma confirmação aqui da unidade dizendo que tem uma desistência, não é? Que esse DBCAD tem uma desistência, não é isso? Sim. Despacho de desistência. Deixa eu ver esse despacho de desistência, como ele está aqui. Petição de pessoas de tempo tal, conforme disposto no artigo tal, conforme disposto no artigo 38, você retornar a unidade de origem para análise do processamento de petição de desistência, corretor retorna ao CARF após os autos serem apartados no caso de desistência parcial. Tá aí o despacho de encaminhamento. O que ele diz aqui? Anexar o despacho de conto C, encaminhar o processo de unidade de origem para o segmento. Aparentemente, é o que realmente ele tá parcelado, né? Tá, teria que ver. Agora, só o processo do outro, do outro DBCAD que não foi parcelado. Que não é esse processo aqui, né? Que não. Deixa eu ver aqui se está em apenso na apenso não está, porque senão eu tinha. Ele estava me sensibilizando aqui minha carga, processo. Não tá, não é apenso não, não está apenso não. Eu estou achando estranho, eu não tenho feito abordagem em relação a isso, mas realmente esse parcelamento aqui parece que ele está parcelando, esse pedido aqui está parcelando todo o DBCAD em questão, né? E a recurso da Fazenda, presidente, eu estou reformulando o voto aqui para considerar definitivo o lançamento. Declarar definitividade, né? Isso. Tá. Obrigado, Mário. Bom, todo mundo entendeu, né, o que aconteceu. Na verdade, a gente depois, o outro processo que tem esse outro DBCAD deve estar por aí, eu não sei onde estaria, mas nem sei se já foi julgado, assim, não tem o número do processo, né? Em vez de falar em DBCAD, devia falar o número do processo, que é muito, para nós, é mais importante, é mais fácil de localizar. Bem, esse é o de número 12, né, da pauta. O conselheiro, então, está reformulando para conhecer para declarar definitividade, não é isso? É isso, presidente. Declarar definitividade, tendo em vista que existe aqui um pedido de desistência confirmado pela unidade que esse DBCAD foi realmente parcelado. Conselheiro Mário. Acompanho o relator, presidente. Conselheira Ana Cecília. Com o relator. Conselheiro Pedro Paulo. Com o relator, presidente. Conselheiro João Vitor. Eu acompanho o relator. Conselheiro Marcelo. Com o relator. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Então, por unanimidade de votos, conhecer e declarar a definitividade. A gente já tem uma coisa já, né, Mário? Um textinho já padrão. Eu tenho aqui, presidente, se quiser que eu leia. Quero, por favor, Mário. Fica assim, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso especial... Presidente, só uma observação, desculpa cortar, Mário. Tem um termo de apensação, no volume 2, aí vai ter agora eu encontrei aqui a 9767. Tá aí? Então, vamos ver se o recurso... Dá uma olhada no volume 2, Maurício.
Vamos ver o recurso de qual é, né? A gente pode ver o recurso, o recurso, porque ele está falando que é um recurso da Fazenda, né? Se esse recurso que a gente está julgando agora, da Fazenda, for desse, a que a gente está parcelado, não tem jeito, mas aí teria que ter um outro. No volume 2, o que aconteceu. Folhas 225 em diante. Vamos ver qual foi o despacho de admissibilidade, qual foi aqui. E agora é difícil. Como é que a gente vai saber qual é o 1115, processo 1115? É esse. É esse. Mas só que ele está com os dois, né? Aí a gente tem que ver. É interessante que o acordo da DRJ, ela trata desse delicado de 9759. Justamente o delicado que eu levei para o relatório, né? Deixa eu ver o acordo da recurso voluntário. Ele não está tratando desse outro. Eu acho, presidente, até para a gente agilizar, que eu poderia ficar com a vista de mesa desse processo, que dá tempo para o Maurício olhar. O acórdão, rapidinho, o acórdão recorrido é o 9759. Tá? Tá claramente aqui no relatório que é o DEB. Aliás, tem os dois. Então, tem os dois. O acordo recorrido tratou dos dois. Tá, ok. Eu acho melhor mesmo. Você está falando vista de mesa? Isso, só para ir dar tempo de dar uma olhadinha. Então, olha, só para a gente ter certeza, não julgar. Vamos então interromper. Obrigado, presidente. Eu vou o acordo da DRJ também trata dos dois. Os dois, e o acordo do recurso voluntário trata dos dois. Agora, engraçado que eu acho que um é patronal, outro é terceiro sobre bolsa de estudos. Né? Não sei qual foi a extensão desse pedido de desistência, mas o mérito, né, seria... O pedido de desistência o 976 né? Está ali claro que é um debitcard específico, a gente não prejudica. A unidade está informando que para o outro mandou para a gente prosseguir nesse. Então, é isso. Se o acordo recorrido tem acordo recorrido disso, né? O problema seria a gente não ter o julgamento de segunda instância nesse processo. Tem, e aí tem só que ver o recurso se está abrangendo, né? É o recurso global. Então, eu não sei o que aconteceu aí, mas, assim, eu acho que não impactaria. Mas, enfim, se quer esperar um pouco, né, antes da gente proclamar, para a gente não... Eu prefiro, presidente. Deixa eu vou dar uma saneada nele, porque me parece que eu estou citando só um delicado também no relatório, embora estejam em volumes diferentes do processo, normalmente eles vêm juntinho, né? Um está no primeiro volume, outro está no segundo volume. Você está citando exatamente o debitcard parcelado. Na verdade, o voto seria idêntico, só que o debitcard que não foi parcelado, mas você tem que olhar qual se impacta alguma coisa, porque dependendo da matéria, você vai impactar terceiros, enfim, né? Que a gente já sabe que no terceiro, tem implicações aí para retroatividade benigna, certo? Ok? Então, a gente fica com uma vista de mesa. Rita, falou alguma coisa? Não, é que eu estou em dúvida se, na verdade, não foi um excesso de zelo da delegacia, porque, assim, o contribuinte, ele cita o número do processo, que é o único número carrega os dois lançamentos, pelo que a gente está olhando aqui, e a matéria de fundo é a mesma, você tem cota patronal e terceiro sobre o mesmo fato gerador, que é a bolsa. Não faz sentido o contribuinte ter pedido desistência de uma coisa e não pedir da outra. Parece-me que ele citou o debitcard, né? Porque o debitcard está na primeira página lá tá bem na capa do processo. Aí é bom mesmo dar uma olhadinha só para. Mas eu estou tendendo a entender como a Rita. E aí não teria problema, porque sempre é possível o embargo. Se não for isso, né, já aconteceu. Da pessoa dizer, né, mandar embargar e dizer não foi tudo. Então, eu acho que isso aí não tem problema. Mas realmente ele pediu a desistência do processo, né? Do processo. Eu acho que ela foi além do que... Né, que ele disse. Bom, aí vocês vejam, se acham que já podemos julgar, sem prejuízo, eu não vejo problema, porque isso aí é algo que, se vier em embargos,
a gente normalmente, quando aconteceu, é raro acontecer, mas todas as vezes que a gente opta por, vamos dizer assim, considerar aquilo que está sendo pedido pelo contribuinte, a gente nunca tem depois questionamento, não, porque ele pediu. Certo? Por mim, presidente, que tinha falado da vista de mesa, é claro que isso não, se a gente julgar agora, não impede um ou outro ajuste que o relator possa fazer no voto dele, até para colocar os dois debicados, mas para mim é dispensável. Com essas observações, eu já tenho condições de votar. Maurício, até a hora do acórdão, pelo menos, daqui do CAF, tá os dois foram julgados. Então, nós temos decisão recorrida para os dois. Não vi no recurso alguma coisa diferente para um e para outro, tá? Diferenciando para debitagem. Não há problema nenhum. E aí você coloca no voto os dois e coloca essa problemática, se o contribuinte depois quiser... No pedido de existência dele, ele menciona o processo, mas ele põe entre parênteses aqui o debitagem, 9759, né? Eu acho que porque era o primeiro que ele viu. Eu acho que porque aqui era o primeiro, não é? Que está logo lá sim. Na capa do processo. Acho que foi isso. Imagina uma empresa que tem um monte de debit card, um monte de... Né? Eu acho que às vezes fica um pouco complicado, mas não é o fim do mundo também. A gente pode... E até porque, quanto ao mérito também, o contribuinte não recorreu, né? Sim. Não. É da Fazenda, é recurso, né? E é só multa, né? Então, assim... Não tem prejuízo. Né? Até quanto ao mérito, não tem espaço nem para ele recorrer. Então, acho que dá para julgar, sim. Podemos, então, retomar o julgamento? Pode ser? Aí, conselheiro Maurício, reestrutura, então, por favor, o seu voto. Encaminhando para o provimento do recurso, conhecendo o recurso, para declarar a definitividade do lançamento. Ok. Então, conselheira, só porque a gente teve isso, foi para não ficar nenhuma dúvida na nossa gravação. Conselheira Ana Cecília? Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo? Acompanho, presidente. Conselheiro João Vitor? Também acompanho. Conselheiro Marcelo? Acompanho. Conselheira Rita? Acompanho. Eu também acompanho. Então, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e declarar a definitividade do crédito tributário. Aí, então, por favor, Mário, pode falar o nosso texto padrão? Presidente. O texto fica assim: acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso especial e no mérito em dar provimento para declarar a definitividade do crédito tributário em litígio por desistência do sujeito passivo em face de pedido de parcelamento. Ok. Obrigada, então. Vamos, então, para o número 13 da pauta. Número 13 da pauta, ainda de relatoria do conselheiro Maurício, um recurso da Fazenda Nacional, interessado Color Jeans Lavanderia Limitada. Isso aqui também a matéria é a mesma, cesta de multa, né? Questão do cálculo da atividade benigna, recurso da Fazenda. Aqui a cota, o tributo em discussão aqui é a cota da empresa, né? A rubrica, né? Condição previdenciária relativa à cota da empresa. O contribuinte aqui foi... Peraí. A turma assentou o entendimento de que para a aferição da multa mais benéfica, o artigo 35, o entendimento de que para a aferição da multa mais benéfica, o artigo 35 vigente época dos fatos deveria ser comparado com o mesmo artigo da redação dada pela MP 449, vai dizer limitando o percentual da multa aos 20%. A recorrente sustenta aqui no caso como dos autos, onde haveria lançamento das contribuições justamente com a multa de suprimento de obrigação acessória, o dispositivo legal a ser aplicado passaria a ser o 35A, no GMES 44.1 da União 130. Essa norma, então, deveria ser comparada com a soma das multas aplicadas na forma do artigo 32.2 e 32.4 da Lei 8.212, né, na redação anterior, a MP 449. E aí eu estou aplicando aqui a súmula por entender que a hipótese da súmula, né, tem lançamentos concomitantes aqui, associados, né, lançamento da cota, lançamento da obrigação acessória, juntamente com a desobrigação, da obrigação principal e multa por obrigação principal, e eu estou encaminhando por aplicar a súmula 119 aqui, presidente. Tá certo. Você está dando provimento, então, né, para ir dando provimento. Conselheiro Mário. Acompanho o relator. Conselheira Ana Cecília. Com o relator.
Conselheiro Pedro Paulo. Com o relator. Conselheiro João Vitor. Acompanho o relator. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Então, no número 13 da pauta, né? Esse é o número 13. Por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento. Agora, então, vamos para o número 14 da pauta. Já passamos, então, para a relatoria da conselheira Ana Cecília. Número 14 da pauta, recorrente Fazenda Nacional, contribuinte Viação Santo Antônio e Turismo Limitada. Aqui trata de recurso especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional. A matéria que... no início do meu relatório, eu transcrevo a emenda do julgado, a matéria que subiu para a gente discutir a questão da retroatividade benigna, aplicação da multa. Eu faço a transcrição dos argumentos trazidos pela Procuradoria e menciono que o sujeito passivo apresentou contra-razões, como se observa das folhas 181 e seguintes, ratificando em suma o argumento no sentido de que se deve comparar a multa prevista na redação do artigo 35 com a multa prevista no artigo 35A da Lei 8.212, introduzido pela MP 449. Aqui, eu estou conhecendo o recurso, encontra-se tempestivo e presente os demais pressupostos de admissibilidade. Eu entendi que aqui é o caso de aplicação típica da súmula CARF. Deixa eu ver o que eu estou colocando aqui na frente. Ela pediu multa, Ela pediu multa, será? Ela pediu, deixa eu só ver no pedido dela aqui, ela pediu a autoridade deverá apreciar a norma se as duas multas anteriores, 35 com 32, ou a 35A. Então é típica mesmo, dá provimento, não é? Sim. Deixa eu ver se eu coloquei da provimento, se eu coloquei o parcial. Você colocou no final parcial. Parcial? Então eu tinha que ter colocado... Ela pede para comparar as duas, né? As duas, a 35 com a 32, da norma revogada, com o artigo 35A. Nesses casos aqui, então, seria dar provimento. Dar provimento, dar provimento. Lembra, então, de alterar para não ter... Vou mudar isso agora. Essa questão aqui, aí eu estou aplicando a súmula CARF 119, e aí aqui eu menciono que foram lançadas obrigações principais, né? Menciono os autos de infração, e juntamente com essa obrigação acessória aqui, relativa à GFIP, e eu só não coloquei, depois eu vou mencionar, eu acho que seria, não sei se é relevante mencionar, mas alguns desses autos, eles foram incluídos em parcelamento, né? Alguns desses autos, eles foram incluídos em parcelamento. Aí aqui, a gente tem no processo as telas dos autos que foram incluídos, né? E aí depois eu até fiquei com um pouco de dúvida sobre esse especificamente, porque o contribuinte parcelou boa parte do crédito, né? Só que na lista que foi juntada ao processo, não consta esse auto de infração que a gente está tratando aqui. E também no parcelamento que ocorreu, folhas, deixa eu ver qual folha que ele está. Ele está escrito ele está no e-processo com tela de consulta, Lei 12.996. Aí aparecem os autos que foram parcelados. Só que essa questão aqui, ela não foi em momento nenhum mencionada. Não foi incluída. Aí tem até uma informação fiscal aqui a respeito do cálculo que foi feito da multa, de acordo com o acórdão de recurso voluntário, mas aí eu estou entendendo que não vai ter óbice nenhuma nesse nosso processo aqui. Então, eu conheci o recurso e estou dando provimento. Certo. Conselheiro Mário. Acompanha a relatora. Conselheiro Pedro Paulo. Com a relatora, presidente. Conselheiro João Vitor. Eu acompanho a relatora. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Então, número 14 da pauta, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento.
Passamos, então, para o número 15 da pauta, agora já é de relatoria do conselheiro Mário, é um recurso da Fazenda Nacional, interessado Santa Clara, Indústria de Pasta e Papel Limitada. Presidente, eu já digo que estou ficando com saudade desses processos, que às vezes aliviavam um pouquinho a gente na carga de trabalho, mas agora eles estão ficando cada dia mais escassos, né? Bem, aqui também a temática é a mesma, é auto de infração de obrigação acessória, em razão de a empresa ter apresentado o GFIP com dados não correspondentes a todas as contribuições, aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Eu já esclareço no segundo parágrafo aí do meu relatório que, além das obrigações acessórias aqui referidas, a ação fiscal, aqui referida, né? A ação fiscal originou lançamento de obrigações principais que integram os processos aí, final 51, final 40, final 03, sendo que os 2 primeiros lançamentos foram parcelados e o terceiro conta com decisão de mérito em desfavor do contribuinte. Então, presidente, aqui, como já tem as obrigações principais já têm decisões definitivas, o encaminhamento é no mesmo sentido que foi dado pela Ana Cecília no processo dela e pelo Maurício, mas aqui com a ressalva de como a Fazenda pede lá a comparação só com o artigo, com o dispositivo lá cadê? Deixa eu não obstar. Ela pede só a comparação, que a comparação da multa seja feita, considerando os lançamentos de obrigações principais mediante a comparação da multa vigente à época do lançamento e aquela prevista e tal. Ela não está pedindo a comparação. Então, como ela não está pedindo a comparação, eu estou dando provimento parcial para aplicação da súmula CAF 119. Ok. Então, o conselheiro está conhecendo e no mérito dando provimento parcial para que a retroatividade benigna seja aplicada em conformidade com a súmula CAF 119. Conselheira Ana Cecília, desculpe. Conselheira Ana Cecília. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Pedro Paulo. Com o relator, presidente. Conselheiro João Vitor. Com o relator. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho, então, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para que a retroatividade benigna seja aplicada em conformidade. Já temos o padrão aí, né? Com a súmula CAF 119. Certo. Aí agora, então, seguindo aqui a nossa pauta, esse foi o número 15, número 16 já julgamos, né? Tivemos sustentação oral. Então, passamos para o 17 da pauta, que é de relatoria da conselheira Rita, recorrente Fazenda Nacional, interessado Voetur Cargas e Encomendas Limitada. Número 17 da pauta. É o mesmo assunto, né, que a gente discutiu há um tempinho atrás, é a questão da multa por distribuição de lucros. Aqui a gente está falando de contribuição previdenciária, quando a empresa estivesse em débito com o INSS. Aqui o fato gerador é antigo, então é na redação anterior, onde previa apenas a expressão, a vedação na existência de débitos. E aí eu vou, já na parte final do meu voto, que os senhores já conhecem qual é a minha linha de raciocínio, né, no sentido de exigir que o débito seja um débito formalmente constituído. Então, bem no final, para tanto esse alter em mente entendimento já pacificado, né, e aí eu passo pela questão da súmula do STJ do 436, né, e aí assim, a parte final do citado parágrafo 2º
o valor lançado em documento de natureza declaratória, não recolhida, e a provisão contábil de contribuições sociais não recolhida, não traz informação que também merece reflexão. Se a limitação para a distribuição dos lucros está condicionada à existência de débito exigível, devemos analisar se esses casos de débitos declarados ou lançados em provisão contábil assumem essa condição. Para tanto, essencial ter em mente o entendimento já pacificado e simulado pelo STJ de que débito declarado pelo contribuinte dispensa a realização de lançamento tributário, nos termos do artigo 142, admitindo a imediata remessa do mesmo para inscrição em dívida ativa. Essa foi a tese fixada por meio da súmula STJ 436. Neste cenário, podemos afirmar que a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, é despicienda a instauração de prévio processo administrativo ou notificação para que haja constituição do crédito tributário, tornando-se exigível a partir da declaração feita pelo contribuinte. Entretanto, o entendimento acima se aplica exclusivamente aos débitos formalmente declarados pelo contribuinte, não abrangendo eventuais valores descritos na contabilidade do mesmo. Neste último caso, o crédito somente assumirá a condição de exigível a partir do respectivo lançamento de ofício pela autoridade competente fiscal competente. No caso concreto, como destacado pelo acórdão recorrido e como consta do relatório fiscal as folhas 179 e 182, página 2 e 5 do relatório fiscal, os fatos foram comprovados através da contabilidade da empresa. Não foi feita qualquer menção acerca da emissão de GFIPs para os citados valores, ou ainda a existência contemporânea à distribuição dos lucros de lançamento de ofício para exigência dos supostos créditos. Então, diante do exposto, considerando a ausência de GFIP e a ausência de constituição formal do crédito, eu estou negando o provimento ao recurso da Fazenda Nacional. Obrigada, Rita. Conselheiro Mário. Presidente, esse, salvo engano, é um caso muito parecido com outro que eu já divergi, que eu acho que eu e Maurício divergimos, é isso, né? Sim. Então, eu vou manter o meu entendimento da desnecessidade dessa Constituição formal e vou abrir a divergência. Conselheira Ana Cecília. Eu acompanho a relatora. Conselheiro Pedro Paulo. Eu acho que nesse outro caso eu acompanhei a relatora, né? Acompanha a relatora. Você sempre tem acompanhado esse posicionamento. Conselheiro João Vitor. Eu acompanho a relatora, presidente. Conselheiro Maurício. Com divergência, presidente. Conselheiro Marcelo. Com a relatora. Eu também voto com a relatora. Então, essa matéria já julgamos muitos processos aqui. Por unanimidade, no caso é a contribuição previdenciária, né? Aqueles outros que a gente não conheceu era o IRPF. Correto. Esse, então, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento. Vencidos os conselheiros Mário e Maurício, que lhe deram provimento. Aí não tem aquela questão de ser uma redação e outra não, né, Rita? É a mesma. Bom, aí o número, então, esse foi o número 17, né? Número 18, era o caso até dessa mesma multa, né? Só que era do imposto de renda, já julgamos, né? Depois seria o número 19 da pauta, que seria de relatoria do conselheiro Marcelo Milton, era a União Fabril Exportadora S.A., UF, em recuperação judicial. Ele foi retirado de pauta a pedido da PGFN. Então, chegamos ao último processo agora da pauta da manhã, número 20 da pauta, de relatoria da conselheira Ana Cecília, recorrente Fazenda Nacional e contribuinte Construbase Engenharia Limitada. Já estou abrindo aqui, presidente, só. Aqui trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional contra o acórdão de final 505, proferido pela terceira turma da 4ª Câmara da segunda sessão. Abaixo eu transcrevo a emenda do julgado. No que se refere ao recurso especial de folhas tais, houve sua admissão por meio de espaço de folhas 246 seguintes para rediscutir a matéria relativa ao reconhecimento
da intempestividade do recurso diante da necessidade de análise de matéria de ordem pública. Em seu recurso, a Procuradoria aduz à Procuradoria da Fazenda, em síntese, que o não conhecimento é fatal para qualquer pretensão adicional do contribuinte, pois se a Câmara recorrida, ao não conhecer do recurso, não mais poderia suscitar qualquer matéria, ainda que de ordem pública. O juízo de admissibilidade precede a análise de mérito e, assim, falece a competência do julgador. Aqui no caso, agora me recordei aqui no caso, o colegiado recorrido, o relator entendeu, se eu não me engano, foi até o voto vencedor, o relator do voto vencedor, entendeu que, mesmo sendo intempestivo o recurso voluntário, ele poderia apreciar a decadência por ser uma questão de uma matéria de ordem pública. Então, ele entendeu que, de fato, o colegiado ele foi unânime no sentido de ser intempestivo o recurso voluntário. Contudo, entendeu-se que deveria ser apreciada a decadência. Foi isso que aconteceu no acórdão de recurso voluntário. E aí eu tô conhecendo do recurso em contra tempestivo e presença de mais pressupostos de admissibilidade, conforme narrada a matéria trazida à apreciação pelo colegiado, refere-se à possibilidade da análise de matéria de ordem pública quando se mostra intempestivo o recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo. Aqui eu menciono que restou consignado no voto vencedor do acórdão recorrido o entendimento de que, apesar da comprovada intempestividade do recurso de ofício, é possível a verificação da extinção do crédito tributário pela decadência, consoante se extrai dos trechos abaixo transcritos, em que pese estar comprovada a intempestividade do recurso voluntário interposto pela empresa contribuinte, verifico a ocorrência da extinção do crédito tributário pela decadência. A prescrição, aí que ele faz as considerações acerca da matéria, né, prescrição e decadência, e aí conclui que haveria essa possibilidade de se apreciar a matéria mesmo que intempestivo recurso. Insurgindo-se contra a mencionada decisão, a Fazenda Nacional sustenta, em suma, a impossibilidade de apreciação da matéria de ordem pública realizada pelo colegiado da COR, pois o juiz de admissibilidade precede a análise do mérito, e assim falece competência ao julgador para adentrar a análise do mérito. Entendo que assiste razão a recorrente em seus argumentos, pois é pressuposto para apreciação do recurso a sua tempestividade, de modo que, uma vez considerado intempestivo, o recurso fica sem efeito. Desse modo, tanto a devolução das matérias expressamente alegadas em sede recursal, quanto das matérias sujeitas à apreciação de ofício, ficam condicionadas à existência do recurso com os efeitos que lhe são próprios. O exame da matéria de ordem pública, nesse caso, é desprovido de suporte legal e faz, às vezes, de um recurso de ofício invertido, quando ausente previsão normativa para seu cabimento na espécie. Então, antes exposto, eu estou voltando por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento. Dar-lhe provimento, aí você considera, então, intempestivo o recurso voluntário. É porque, na verdade, eles já tinham considerado intempestivo. Eu considero sem efeito a decisão que foi decisão tomada... sobre a decadência. Exato. Porque, isso eu não coloquei, especifiquei, porque a Fazenda pede só isso, aí eu dei provimento. Sim. Então, eu... É bom até explicar, né, um pouquinho. Eu posso colocar um parágrafo antes da conclusão, mencionando que, portanto, fica sem efeito a decisão no tocante à matéria apreciada de ofício, sem suporte no recurso voluntário tempestivo. Certo. A matéria seria relativização da intempestividade em função de uma matéria de ordem pública, e você está entendendo que não, e aí que não poderia analisar. Entenderam, né? Nós já examinamos outros casos aqui assim. Conselheiro Mário. Presidente, às vezes há uma preocupação, mas dá para ver que essa decadência aqui foi declarada em função daquele como é que se diz? Da inconstitucionalidade declarada pelo Supremo, que tem até o próprio Congresso Nacional editou aí enfim, não tem, isso na execução vai ser resolvido, né? Não se pode executar
Mas, enfim, eu concordo com a conselheira Ana Cecília, já julgamos isso aqui outras vezes. Para mim, a intempestividade, ela precede qualquer coisa. Uma vez reconhecido um recurso como intempestivo, não há mais que estar discutindo outras questões a ele relacionadas. Então, acompanho a relatora. Conselheiro Pedro Paulo. A relatora. Conselheiro João Vitor. Acompanho a relatora também. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Eu só fiquei na dúvida se o fato do colegiado recorrido aplicar a decisão do vinculante do STJ, se não seria um caso se teria alguma implicação para conhecimento. Como assim? Que a fundamentação do recorrido foi a decisão do STJ, que é vinculante. Sim. Eu já fiz essa distinção aí no admissibilidade e o agravo review. Eu fiz exatamente assim, eu peguei, falei assim, olha, no caso do paradigma, era o caso do paradigma, era um caso de, bom, enfim. Você não tem debate sobre o mérito da decadência. Entende que é o mérito, entende, o agravo review, aí eu já entendi também que isso seria mérito, né? E essa questão aí, essa preocupação é um excesso de zelo, porque isso não vai ser, é óbvio que não vai ser cobrado. Súmula vinculante 8, né? Que não tem a menor chance. Ela impede, inclusive, a administração de cobrar isso. Pode estar até na execução isso. E ela não saiu a súmula na execução. Na época da execução, por exemplo, não vai adiante. Bom, eu acompanho a relatora, mas talvez eu encaminharia pelo não conhecimento, mas na prática a gente tem o mesmo resultado, então acompanho a relatora. Sim, é não conhecimento que ela está... Hein? Não, ela está conhecendo. Ela conheceu e deu provimento no mérito, né? Uhum. Conselheira, eu acompanho também a relatora por unanimidade de votos. Conhecer que, no mérito, dar-lhe provimento, né? Estou dizendo só o seguinte, que eu tive já ao contrário um caso, e o paradigma era exatamente da súmula, e o caso concreto não era. Aí eu fiz essa distinção e não conheci, o agravo disse assim, não, isso daí vai ser o mérito, a questão é relativização de intempestividade em função de matéria de ordem pública, não importa se aí é uma ordem pública de uma súmula do STF ou se é outra coisa. Aí, então, eu já nem falo mais, assim, trazendo um caso que é uma matéria, que é a mesma matéria, porque o problema maior é se trazer, eu acho, viu, Rita? Aí não dá mesmo você trazer uma outra matéria para dizer que é de ordem pública, né? Por exemplo, você entender assim, como eu já vi. Não, é muito importante isso porque o VTN era uma matéria de ordem pública, então superaria a intempestividade. Aí traz um paradigma de decadência. Aí fica difícil, a matéria sendo a mesma, né? Bom, é isso aí. Gente, olha, muito obrigada, são 12h02. Então, a gente volta aqui, retorna certinho, pontualmente às 14h, porque nós vamos ter também ainda mais 2 sustentações orais, eu acho, na parte da tarde, tá bom? Eu agradeço aí a presença de todos, a dedicação, e agradeço também o apoio, viu? À tarde vai ser já vai ser a Patrícia, né? Então, tchau, Ana Tereza, e retornamos às 14h. Bom almoço para todos. Obrigada. Ok, presidente, eu fico hoje o dia inteiro com vocês. Tá, então, tá certo. Pode, então, por favor, podem interromper a gravação.